A primeira diretora negra da Marvel e seu primeiro filme. Vídeo patrocinado pelo Insolente Animado, se não me engano era isso. Da Liologia. Do Liologia. Liologia. Vamos ver. Eu não tenho a menor ideia de quem seja e qual filme seja, na verdade. Imagina que tu tem um livro com todos os filmes que tu já viu na tua vida. Ele seria grandinho. Cada página é um filme. Quantas páginas esse livro teria hoje? Se tu gosta de assistir filmes, é provável que seja pelo menos uma centena, né? Na verdade, se tu clicou nesse vídeo, eu diria até algumas centenas. Agora, uma pergunta um pouco mais fácil. Quantos desses filmes foram dirigidos por mulheres? Imagina... Isso é um questionamento muito bom e muito válido. Porque eu acho que diretoras mulheres começaram a se tornar algo muito mais comum hoje em dia. Tipo, hoje em dia é comum você ver um filme de uma diretora mulher e tal. Quando eu tava entrando na minha vida de cinéfilo, que eu já não faço mais parte e tal, era só homem, 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 homem atrás de homem, homem atrás de homem, atrás de homem, atrás de homem. Agora que tá tendo um pouco mais de destaque pra diretoras mulheres. A única diretora mulher que eu conhecia, assim, de cabeça, que eu gostava e tal, era a Sofia Coppola, tá ligado? É a única que eu sabia, mas enfim. Que o número tenha caído bastante. Mas vamos diminuir mais. Quantas dessas mulheres eram negras? Eu não me lembro. Até porque, tipo, mais recentemente, eu parei de dar uma olhada meio obsessiva na galera da produção de filmes. Então, quando eu vejo um filme, eu não sei bem quem tá dirigindo. Então, não sei se o nome no final é de uma mulher negra. Às vezes é. Diferente do primeiro livro, eu aposto que se eu te der um tempinho, tu consegue até chegar no número exato. E não me surpreenderia se ele fosse exatamente 0. Isso não é um chute Não é 0. Eu sei que eu já vi filme de diretora negra, mas eu não consigo te dizer qual. aleatório. Uma pesquisa recente da UCLA apontou que entre 2011 e 2023, as mulheres negras que dirigem filmes eram uma minoria dentro de outra minoria. Homem atrás de homem atrás de homem. Porque eu imaginei o George Lucas atrás do Coppola e o Coppola atrás de Spielberg. O Kubrick atrás, aí depois bota aí o Refn, aí depois bota... É isso, é uma filazona de homens. Um trenzinho da alegria de homens diretores, vambora. Talvez tu até tenha assistido os filmes da Ava DuVernay, ou algum episódio de Master of None dirigido pela Lena Waithe, ou até Harriet, da Cassie Lemons. E ao contrário do que pensava Antônia Pellegrino, é possível encontrar diretoras negras incríveis quando se vai além do circuito mainstream. Obviamente. Exceções como essa... E também fora de Hollywood. É isso. Essa não são a solução para a sistemática baixa diversidade na indústria cinematográfica, mas... Aí bota o Tarantino cheirando um pé porque ele é esquisito. Mas absolutamente todas as pessoas que eu falei aqui são esquisitas de alguma maneira ou outra. As produções lideradas por minorias sociais costumam expandir a inclusão para além da cadeira de diretora, nos elencos e equipes de produção. E embora elas tenham... vai ser um vídeo sobre The Marvels? Eu não vi The Marvels, inclusive. Vamos ver. Dirigido menos de 1 a cada 100 lançamentos nos Estados Unidos em 2019... Spielberg é esquisito? Eu acho que o Spielberg é o menos esquisito dessa galera toda, mas isso vai parecer um take um take muito snob. Desses que eu falei, é o que eu menos respeito como um diretor. Sabe? Como um artista, entre aspas, em geral. Não que eu não ache que ele foi importante e que seus filmes impactaram muito e que eu gosto muito dos filmes deles. Tudo isso é verdade. Eu gosto muito dos filmes dele e impactaram muito. Só que chegou num ponto que ele descobriu uma fórmula para ganhar Oscar. E ele continuou essa fórmula por muito tempo. Quando sai um novo filme do Spielberg, ninguém dá uma foda mais. Porque, cara, ele faz o mesmo filme há tipo uns 20 anos. Não aguento mais. Ready Player One foi o ápice da mediocridade. Foi muito um filme que não parecia que ele queria fazer. A única cena do filme que é muito boa é a cena do Iluminado. Porque é óbvio que é o Spielberg fazendo coisa do Iluminado. Ele era brother do Kubrick. Mas de resto, ele ficou fazendo o mesmo filme o tempo inteiro. Depois ele fez Jogador 1. Que blé. Enfim. Um ano depois do sucesso de Pantera Negra, as Women of Color apareceram 3 vezes na lista das 100 maiores bilheterias do país. Ou seja, as poucas mulheres negras que tiveram a chance de dirigir filmes... Eu gostei de Fablemans, pô. Não, tudo bem gostar. O meu problema é que eu só sinto que, tipo... É a mesma coisa sempre, constantemente. Caralho. Ainda se destacaram comercialmente. E a indústria cinematográfica, como a gente tá cansado de saber, agora é inclusiva. Ai, meu Deus. Por exemplo, a partir da fase 4 do universo...
que o Blockbuster usou a fórmula ad nauseam. Não só o Blockbuster. Ele fez, tipo, o Resgate do Soldado Ryan. Nossa, ótimo filme ele. E se eu fizesse dramas históricos baseados em fatos reais? E ele fez isso 450 mil vezes. Punch de Espiões. Aquela porra daquele filme com Tom Hanks e a Meryl Streep sobre o jornal na Guerra do Vietnã. Que pariu, cara, não aguento mais. Cinematográfico da Marvel, o número de filmes dirigidos por pessoas não brancas vem subindo. Pera, o que esse gráfico de renda familiar por raça e etnia no mesmo período tá fazendo aqui? Foram precisos 33 filmes para que um deles fosse dirigido por uma mulher negra. Enfim, o grande público poderia colocar uma nova página no seu livrinho, um belo sinal da evolução da cultura pop na luta feminista e racista. E que ninguém vai me falar de qualidade, porque esse filme tá na média dos últimos filmes da Marvel. Sabe por quê? Oi, Zero Fodas. Sabe por que eu não dei uma foda pra The Marvels? Eu não sabia nem que tava sendo dirigido por uma mulher negra, isso é interessante. Eu não dei uma foda porque o conceito em geral não me atraiu. Não ironicamente é isso, tipo, seria a primeira vez que a gente ia ver a Miss Marvel no cinema e a Monica Rambeau, tipo, apareceu ali, agora ela vai ser também uma Capitã Marvel, junto com a Capitã Marvel, pô, legal, todo mundo usando os poderes, legal. E aí o conceito do filme é que elas ficam trocando de poderes. Tipo, sempre que elas usam os poderes, elas trocam os poderes uma da outra, um negócio desses. E eu fiquei tipo, cara, até na ideia de um bagulho meio slop, um bagulho meio foda-se, só pra desligar o cérebro, assistir, se divertir, que seja, isso não me atrai. E aí eu, tipo, eu já não vejo muito filme da Marvel em geral. Cinema tá caro, eu não vou gastar, tipo, 30 reais, 40 reais no cineminha pra ver. Mas aí eu só não vejo geralmente. Aí esse dos Marvels eu fiquei tipo, o conceito já não é legal pra mim. Então não vou ver. Eu infelizmente perdi Capitão América, que eu queria ver mesmo, só que já saiu de cinema esse ponto. Pelo timing, mas tudo bem. Homem-Formiga 3 é muito pior, mas a galera trata Marvels como o pior do MCU. Eu também não vi Homem-Formiga 3, eu também não dei uma foda pra esse. Eu acho que tudo deve ser só tipo filme medíocre, meio slop, e é isso, e tá tudo bem. Eu achei melhor que os... Será que a Marvel morre até o fim da década? Tá procurando ainda? Não. Um filme que eu estou animado de verdade pra assistir, e que eu acho que vai ser bom, vai ser no mínimo bem decente, é Quarteto Fantástico. Eu acho que a Marvel meio que tá repensando a própria estratégia pra conseguir se manter no mercado. Os Eternos e os Homens-Formigas. Ainda que menos divertido e interessante que Shang-Chi. Porque Shang-Chi é muito bom, né? Não, eu não achei, não. Mas na real... Não, isso é bala. Isso tudo aí foi bala. Só que o meu problema vendo Shang-Chi é que eu pensei, eu posso só ir em qualquer serviço de streaming ou ir no streaming ou o que seja, ir atrás de um filme de artes marciais asiático, posso pegar da Tailândia, do Japão, China, que seja, e eu vou ter o que Shang-Chi me proporcionou, só que tipo umas 4 vezes melhor. É isso, desculpa. Essa onda de filme de herói escrita por comitê e dirigida por mão de obra barata de dublê e... É um caso de eles tentaram fazer um certo tipo de filme, eles fizeram esse certo tipo de filme, mas eu acho que é uma qualidade inferior a esse tipo de filme em sua maioria. Só que como não é um tipo de filme que a galera assiste tanto, a galera ficou muito animada. Mas E artista... É só ver um Ganku qualquer, sim, exato. de efeito visual tem que acabar mesmo. E eu acharia até bonito se o último prego no caixão fosse pelo martelo dessa diretora que é preciosa demais pra ficar dirigindo tela de fundo de restaurante de cruzeiro da Marvel. So I did the cruise thing, and the first thing I'll say is, like, the people who produce this content are amazing. It's brilliant. I know, like, Kevin really loves doing it. It's sort of like everything I was promised that making a Marvel movie would not be, which was like someone over your shoulder, make sure you do this, telling you how to shoot, blah, blah, blah. And I think for my first 2 days, 2 weeks before we were supposed to shoot, and I was like, oh my God, what an awful way to meet my actors. Like, this is not cool. Então, Ok. mata teu nerd interior e vamos falar de cinema de verdade. Oh, meu Deus. Se você quer mudar, evoluir, reescrever todos os versos. Eu não pertenço a esse mundo.
A primeira vez que eu ouvi falar da diretora foi no trailer de Candyman, de 2021. Ah, Candyman. Ok, tá. O remake de Candyman, de 92, baseado num conto de 85 que não se chama Candyman, Meu Deus, sério? Eu não sabia, na verdade. sobre uma lenda urbana envolvendo o espírito de um artista negro morto e torturado com abelhas que Filme sinistro. Eu não assisti o remake de Candyman. Eu não sei a opinião das pessoas. Eu vi o original, séculos atrás, mas eu nunca vi o remake, não. volta pra se vingar através dos reflexos. Foi ela? Aparentemente foi ela que fez. Isso é legal. O trailer era tão bom que eu precisava assistir alguma coisa dessa tal Nia da Costa. E quando a diretora foi anunciada pra dirigir a continuação de Capitã Marvel, mesmo tendo lançado só um longa-metragem até aquele momento, eu fiquei pensando no que de tão bom esse filme tinha que ter pra ter aberto tantas portas nessa indústria feita sob medida Candyman é sinistro, remake? pra manter excluídas pessoas especificamente como ela. Depois de alguns anos de trabalho na televisão, a estreante Nia da Costa mandou o roteiro do seu primeiro longa-metragem para o programa de apoio a filmes independentes de Sundance, e também conseguiu financiar uma versão curta-metragem através de financiamento coletivo. Eu cheguei tarde demais para tudo isso, então só me restava dar o play em Little Woods. Florestinha. Eu tentei lembrar qual era a tradução de Woods, mas tudo bem. Só por culpa do Downey Jr., eu estou cagando pra esse novo Quarteto Fantástico. Eu acho que o filme Quarteto Fantástico vai ser legal, mas eu ainda não gosto da ideia do Downey Jr. como Doutor Destino. Tá foda a minha memória hoje, mas tudo bem, vocês entenderam. Ou Crossing the Line. Tua voz tá meio baixa. Melhorou? Melhorou? Tá melhor? Tá melhor? Como é que tá? Tá melhor? E aí, o que vocês acham? Acha que tá melhor? Tá, porque eu tava um pouquinho pra trás. Eu já sei o porquê, na verdade. Agora eu entendi o problema. Ai, o meu microfone tava atrás da posição que geralmente ele fica. Ok, agora eu resolvi. É porque eu tenho que botar meu microfone muito pertinho de mim pra captar bem o som e tal, só que eu gosto de deixar ele um pouquinho mais longe, mas fica um pouquinho abafado. Ou Passando dos Limites. Esse filme tem muitos nomes, eu vou usar só o primeiro. Tá bom. E deixa eu fazer um adendo de ultíssima hora aqui e falar que Crossing the Line talvez seja o melhor título pro filme. Depois de acabar de editar o vídeo, eu encontrei esses termos Above the Line e Below the Line, que se referem a uma hierarquia dentro da produção cinematográfica. Os acima da linha são a parte mais bem paga e com mais poder criativo. Não tem como aumentar a captação? Então, mas se eu aumentar a captação, quando eu grito ou elevo a minha voz, e eu passo muito de um threshold, o som para. Por isso, quando eu rio, por exemplo, o som muta. Então eu tento deixar baixo para vocês pelo menos pegarem eu rindo ou gritando ou o que seja. Mas criativo. Os autores, diretores, produtores, enquanto os abaixo da linha são os contratados, os que vão colocar aquelas ideias em prática. Esse é o primeiro projeto em que a diretora quando eu rio, o áudio vai pro caralho, exato. É triste, minha risada é engraçada. tá podendo cruzar essa linha. E eu achei que o simbolismo desse título é o que tem mais classe. Filme com Vai precisar de um compressor, Dana. Você que lida com áudio, você que me ensina essas coisas, me dá um compressor. No caso não me dá, me fala um compressor pra eu comprar depois, eu acho. a história de duas irmãs em E quando o diretor também é o roteirista? Não, aí geralmente, tipo, quando o diretor é o roteirista e ele vai apresentar isso, em primeiro lugar, ele provavelmente já tem alguma influenciazinha pra ele conseguir dirigir o próprio filme que ele roteirizou e tal. Em segundo lugar, ele ainda tá tendo que abaixar a cabeça pros produtores, pra produtora em geral, pros CEOs, os caras quatro. Então, tipo, ele não vai ter controle total do filme também. Só que um roteirista que tipo, tá vendendo o seu trabalho pra um diretor, por exemplo, eu já falei isso uma vez. Você tem que deixar certinho, detalhe por detalhe, o que você quer colocar no seu roteiro. Porque o roteirista pode olhar e falar, foda-se, fazer uma outra coisa. E ainda assim, o nome de roteirista lá vai ser seu. Então, tipo, enfim. suas lutas cotidianas. Fazer arte em indústria é triste, porque você precisa do dinheiro e tem que só aceitar goela abaixo muitas coisas. É por isso que eu meio que desisti dessa vibe em geral, de tipo... Primeiro eu notei que não era muito pra mim, e em segundo lugar eu vi que a indústria cinematográfica é realmente muito mais uma indústria. Tipo, a ideia é ela ser uma indústria mesmo. O ponto de todo mundo ali é ganhar dinheiro, o ponto não é fazer uma arte legal ou o que seja. E eu fico tipo, cara, qualquer arte que eu queira fazer aqui vai ter muita gente mexendo, muito dedo ali no meio. Ah, cara...
Eu só vou gritar sobre pinto na internet, tá tudo bem. Anos para sobreviver numa cidade rural no extremo norte dos Estados Unidos. E essa é a melhor sinopse que eu consigo fazer. Se tu quiser mais um motivo para assistir, o filme é ótimo em nos fazer questionar a ideia de prosperidade norte-americana, que eles tentam nos vender em filmes como Capitã Marvel. Se tu acredita nisso, eu adoraria conversar contigo depois de tu assistir o filme. E se tu já não acredita, aposto que tu vai amar assistir um bom filme. Yay, filme bom! Uhul! É raro. Spoilers a partir daqui. Geralmente os caras do terror são os que têm mais liberdade, mesmo assim nem tanto. Mesmo assim nem tanto, e também eles têm, muitas vezes, filmes de terror têm um orçamento menor. É por isso que tem essa liberdade maior. Porque, tipo, no fim das contas, por que você tá fazendo um filme de terror? Pra ganhar dinheiro, é claro. Mas, a parada é, a galera vai assistir seu filme de terror quase que independentemente do que você fizer, tá ligado? Os adolescentes vão querer ir assistir o filme de terror em outubro, porque, cara, Halloween, vambora. Vamos ver qualquer merda, vai ser divertido. É isso. É por isso que também tinha uma trendzona de filme de terror, tinha que ser PG-13. Teve muito filme de terror PG-13, o que irritava fã de terror. Mas é porque chamava a atenção de adolescentes, é isso. Logo na primeira cena, surge um recurso que vai ser bastante usado. Então porque no Brasil não é valorizado? Mas não é valorizado em nenhum lugar. Terror é um dos gêneros que a galera, tipo, em indústria mais subestima. Então, né? Ainda hoje é assim? Então, é porque hoje tem muito mais filme de terror mais pra adulto, tipo, Rated R e tal, tipo, sai muito mais desse estilo. Até porque agora com o streaming, muitos desses filmes vai direto pro streaming, então não tem problema um adolescente, tipo, abrir a Netflix e assistir um filme mais 18, foda-se. Todo mundo sai feliz. Mas também tá tendo muito mais filme de terror mais, entre aspas, artístico, mais diferentão. É uma vibe, é legal. Ao longo do filme. E que foi a decisão que me revelou a competência de Nia da Costa como diretora. Tu percebeu? Se não, depois eu explico. Um bom argumento em prol da diversidade no cinema enquanto arte é a disseminação de novas perspectivas. A semelhança de uma câmera com o nosso olho não tá só no funcionamento. O modo como algo é filmado reflete a visão de mundo de quem tá no controle dela. Bertolli falou disso na época, em 1920. Homens brancos, cisgênero, heterossexuais até conseguem transmitir visões que vão... Eu gostei que, tipo, homens brancos, cisgênero, heterossexuais, e aí eu aqui. Além da sua própria experiência. Mas isso tem um limite que eu acho que o cinema já alcançou há um bom tempo. Quem? Nia da Costa nasceu em 1990. Mas pra entrar nesse ponto que ele trouxe de a questão de arte é perspectiva de quem tá fazendo também e tal, eu lembro que quando saiu Pantera Negra, um amigo meu que não gosta de Marvel, em geral, não gosta de Marvel, ele falou que ele queria ver comigo. Tipo, ele queria ver Pantera comigo. Aí ele falou que é porque o filme parecia muito diferente. Eu, tipo, como assim? Por quê? Ainda é um filme da Marvel, é um filme de super-heróis. Tipo, é pela vibe meio sci-fi que vai ter por causa de Wakanda ali. Não, é porque, caralho, é um super-herói negro na África e pega a cultura africana. Eu nunca vi um bagulho desses em um blockbuster. Tipo, isso é um ponto muito válido e faz muito sentido chamar a atenção, na verdade. Também nunca tinha visto uma coisa dessas. Pra um filme tão grande quanto Pantera Negra, então, né? Na cidade de Nova York, mais especificamente no Brooklyn, a quase 3.000 quilômetros da cidade onde se passa Little Woods. Ela até ouviu o clássico conselho... Eu ri o dia que eu fui ver Deadpool e tinha uma mãe brigando porque o filho dela... Não precisa marcar, ô caralho, no meio da frase também. Porque o filho dele não podia ver o filme. O filho dele era duas crianças de 15 anos com dois amigos de 15 anos. Então, não dá. Deadpool é 18 mais 18 mesmo, então, Escreva afrofuturismo é muito foda, sim. sobre o que sabe, mas... Not to like literally write a story about like a girl from New York City whose parents are Jamaican. It's like, no, actually. É como se tivesse um herói que é gay no MCU. Você não iria ver? Hoje em dia, não. Na ideia de, tipo, eu iria ver se parecesse um filme legal, mas eu tô muito jaded em relação a Marvel, tá ligado? Então já teve, tecnicamente. Um dos personagens de Eternos é gay. Só que o filme não liga pra isso, porque tinha que vender pra China também, então, né? All the experiences of that I want to see in a Mas na época não tinha. Sim, na época não tinha, na época eu ia estar muito curioso pra ver. Então, different kind of world and not as like a self-insert.
Tem um personagem de Eternos. Um personagem de Eternos é gay. character, but actually, E tem o Wiccan agora também. like, I want to see my emotionality, my story, my community in these worlds. You know, I didn't grow up in North Dakota. I didn't grow up in that kind of poverty. I never had to go cross into Canada for an abortion or anything like that. My access point wasn't just like O primeiro personagem gay da Disney? Não, também teve um beijo lésbico no final de Star Wars 9, que pôde facilmente ser removido. Né? Enfim, facilmente pode ser removido. E também a Holdo, de Star Wars 8, é bissexual, só nunca é mencionado no filme. Pra poder vender pra esses outros países. Enfim. Eu acho que dá pra ver que eu não gosto muito da Disney. the logistics of that journey and what that meant and healthcare and women's rights and etc. It was this story about these two sisters, and I know what that is. That's how I use what I know, emotionally. Para sua estreia, Nia decidiu cruzar a fronteira da própria experiência e usar sua chance no cinema para empatizar com uma outra experiência feminina numa outra cidade. Eles nunca exploraram isso na era Fox, mas o Homem de Gelo em X-Men, ele é gay. Então, eles nunca exploraram isso na Fox porque isso só aconteceu nos quadrinhos depois. O Homem de Gelo, entre aspas, virou gay nos quadrinhos lá pra 2010, mais ou menos, 2009, 2010. Na fase do Bendis. E eu já falei várias vezes que eu não gostei dessa decisão. Podia fazer ele ser bissexual, mas gay eu achei muito esquisito e não foi bem feito. Foi muito ruim, na verdade. Enfim. E muito menos mainstream que Nova York. Williamston era uma cidade pouco relevante até 2012, quando passou por um boom do petróleo que atraiu muitos trabalhadores de fora da cidade. A população mais que duplicou em poucos anos, e a maioria desses novos residentes eram homens, longe da família, com baixa escolaridade. Alguém pergunta se estou vendo o Demolidor Renascido. Eu vi metade do primeiro episódio. Parece bom, mas eu não sei se eu vou continuar, não. E muita autoestima. I can go work anywhere else in the country if I wanted to, but there's no money anywhere else. As far as the women are concerned, Estranho essa de, entre aspas, virar gay? Sim, mas é porque foi como foi feito. Foi tão do nada nas HQs. Desculpa que eu tô ignorando o filme pra falar disso, mas é porque é importante nessa ideia de representatividade também e tal. O Bob do passado veio pro presente. E aí a Jean Grey do passado leu a mente do Bob e falou: Bob, eu sei que você é gay. Então ele tava no armário. E aí eles vão e confrontam o Bob do futuro. O Bob do presente, no caso, o nosso Bob. E ele tipo, sim, é verdade, eu estou escondido no armário há, tipo, 15 anos. Ah, meu Deus, é verdade. Caramba, eu tenho tanta vergonha disso, mas agora eu sou gay. Eu, tipo, caralho, irmão. O Homem de Gelo teve tantos relacionamentos importantes. Não que, tipo, você não possa ser um homem gay que se descobre mais tarde e tal, beleza e tal. Só que da forma que foi feito, não só colocou a Jean como muito escrota, porque, né, só forçou a pessoa a sair do armário porque foda-se, a pessoa sai quando ela estiver pronta, como meio que recontextualizou todos os relacionamentos que o Bob teve nesse tempo inteiro e decidiu não colocar uma representatividade bissexual masculina, que era uma coisa que não tinha muito na época. Tipo, homens bissexuais era uma coisa que em 2010 a maioria das pessoas falavam, não, ou você é gay ou você é hétero, você só tá confuso por você ser bissexual. Colocar o Bob como bi naquela época ia ser ótimo se você quisesse fazer algo assim com a sexualidade dele. Mas não, ele é gay. E aí é até agora. E eu nunca gostei disso. Eu sempre achei que foi uma das coisas mais esquisitas que a Marvel fez em questão de representatividade. Mas enfim. there ain't no freaking women out here. Bissexual masculino só não tem, ou é gay ou é hétero. Exato. De cabeça eu consigo pensar em, tipo, o Akihiro, Constantine. Não lembro mais de muita gente, desculpa. Hard when you go to a bar, you gotta. Ah, tem o Tim Drake agora também, né? E tem o filho do Superman. Então, na época lá, pra 2010 e tal, eu só consigo pensar Akihiro e Constantine. Não consigo pensar em mais nenhum outro homem bissexual dos quadrinhos. Mas é. Dance floor, you got like 5, 6 guys around one girl trying to dance with her, you know what I mean? There was like Deadpool, verdade. Mas, tipo, tô falando. Não, 2010 o Deadpool já era. Então, yeah. Lucifer, eu não sei se ele conta muito, mas sim. 5 guys, and they're like, if you come to our house and serve us beer. Essa porra foi a Disney que fez? A mesma Disney que só doou dinheiro pra campanhas anti-LGBT e cancelou o desenho inteiro por ter o casal LGBT, eles literalmente só tentam se fingir de bonzinho e esconder a homofobia. Sim, é pelo que faz dinheiro. Só que era questão da época, era tipo 2010, 2011, 2009, por aí. Então não é muito algo de se considerar as ações da Disney depois, tá ligado? Até porque eu não sei o quanto a Disney influenciava as HQs na época. Enfim.
naked, we'll pay you $3,000. And then we said no, and then they kept raising it higher and higher. A convergência de problemas sociais que assolou essa cidade é tão triste quanto expositiva das Agora que eu parei de reclamar do Bob, vamos ver o vídeo. consequências da lógica do capital. Homens da classe dominante usam seus recursos para atrair homens do exército industrial de reserva, os desempregados, para uma fonte de lucro que será monstruosamente mal repartida. E ainda que esse proletário esteja na condição de explorado, a lógica da exploração precisa permanecer fluindo de cima para baixo. E é aí que todas as outras categorias da classe trabalhadora entram nessa lógica. It's almost as if a lot of the men think because you curl your hair or you wear makeup or you dress nicely that it's somehow an invitation. I had some guys say that I'd never have to work again and they'd buy me all these diamonds. It amuses me just because, I don't know, I don't believe it. No money is worth making it so I can't go for a walk. Além das mulheres e LGBTs que precisam conviver com a normalização da violência de gênero, a necessidade de expansão territorial gerada e gerida pela classe dominante Basicamente, a cidade de Lisboa tá descobrindo petróleo, exatamente. causou aos povos Que surpreendente. originários que resistiam ali o aumento da invasão de seus territórios e corpos. O filme ilustra, do ponto de vista da classe trabalhadora norte-americana, o caos social e econômico causado pela invasão desse território. Legal. O impacto no direito à moradia, por exemplo, está na base da história. A personagem de Lily James, que tem quase o mesmo nome da personagem dela em Baby Driver, nesse filme encontra um trailer abandonado no estacionamento. Calma aí. Eu tenho uma dúvida sobre representatividade nas obras como filmes, séries, animes, etc. Sobre como se faz uma representatividade. Você precisa pesquisar e entender sobre o assunto ou você precisa conhecer realmente como é? Eu sempre tive essa dúvida. Eu não entendi a sua pergunta, na verdade. Eu não compreendi muito a sua dúvida. Estacionamento de um supermercado e, em vez de ficar rica cozinhando metanfetamina, decide morar ali mesmo com o filho, ignorando por várias semanas os avisos de que o veículo recreativo seria guinchado. Se não me engano, no Brasil, o solo é do governo. Então, se acharem petróleo e minerais na sua casa, você se lascou. What the fuck? Como se faz uma representatividade, basicamente? Eu não sei como te responder isso. É só fazer. Gente, eu te prometo. Se o seu personagem for... ao invés de ser um cara branco, é um cara negro, a sua escrita não vai mudar muito. Ela pode mudar se você tiver algum conhecimento cultural e em geral, desses personagens. Por exemplo, se você fizer um cara negro que mora no Harlem, você deveria entender como é que funcionam pessoas no Harlem e como é que elas se comunicam. Aí você pesquisa sobre isso, mas aí é uma pesquisa comum que você faz em qualquer história em geral, tá ligado? Em qualquer história você teria que pesquisar essas coisas assim, se você for ambientar em algum lugar, especialmente se for lidar com uma coisa que você não sabe. Se você for escrever um detetive, você não tira informação do seu cu, você pesquisa como é que funciona o detetive. Se você quiser fazer alguém de uma cultura ou de um estilo de vida que não é o seu, você pesquisa a respeito. Ou você contrata alguém que te ajude com isso. Tem assistentes que ajudam com essas coisas. Mas basicamente é isso, é só não fazer alguém preconceituoso e criar um bom personagem. E esse é o ponto muito importante. É só fazer um bom personagem. É isso. Um personagem ser branco, negro, mulher, homem, gay, bissexual, ser trans, que seja, não afeta a escrita dele por si só. Você ainda tem que escrever o personagem como um personagem e fazer um bom personagem. Mas se você quiser lidar com certas coisas pessoais desses personagens, você tem que pesquisar a respeito dessas coisas. Como é que é a experiência de alguém trans, por exemplo. Converse com pessoas trans para entender e fazer sua pesquisa quanto a isso, por exemplo. Se você quiser explorar essas coisas. De resto, só fazer um personagem legal, pô, tá tudo bem. Tentar fugir do estereótipo, sim, óbvio. Mas aí é porque eu estou só considerando a ideia de, tipo, irmão, é só você fazer um personagem bom. É só isso, tá ligado? É só fazer um personagem bom. Entendi. Eu sempre confundi sobre isso. Obrigado pela resposta. De boas, Gugu. A crise de opioides é outro exemplo, presente na história como a fonte de lucro e conflitos da protagonista. Uma coisa que é importante também é lembrar que a representatividade não precisa ser o foco do que o personagem é. Eu diria que nunca deveria ser. Porque é o que eu falo, é legal ter um personagem muito bom, na verdade, e muito importante socialmente, ter personagens variados que não... que abrangem um público maior, que a pessoa pode olhar e falar: eu sou como você, que legal.
Tipo, eu consigo me conectar em você. O grande problema, é quando é só isso, tá ligado? Quando é só isso, é mal escrito. E eu sei que a galera anti-woke, anti-lacração, fala que esse é o problema. Esse não é o problema deles, porque eles falam isso de coisas pequenas que não tem nada a ver com nada. Essa ideia de diversidade forçada e tal. Só que o problema, quando isso realmente afeta a escrita, aí é uma merda e ninguém gosta. Quando dá essa habilitada assim, ninguém gosta. Então, né? Protagonista que Se toda a personalidade dele é uma minoria, ele não é uma representatividade, ele é um Tolkien. Exatamente. Esse termo já existe há muito tempo, tá ligado? Tolkien já é uma coisa que existe há muito tempo e já é tipo... Como é que se fala? Mal vista há muito tempo, então, né? se chama Ollie, que lembra muito petróleo. Eu acho ok ser só isso quando faz sentido pro personagem, mas geralmente não é só retestando ruim. Então, tipo, se for um personagem secundário, tá tudo bem, mas eu quero que o personagem seja uma pessoa viva. Tipo, se o personagem gay está na história e toda a questão dele é que ele é gay, eu, como gay, vou ficar cutucando ele, tipo, faz alguma coisa, eu sou gay, eu quero que você, gay, faça uma coisa legal, pra que eu, sendo gay, veja a pessoa gay e fale que legal, essa pessoa gay é igual esse gay que sou eu. E não, eu sou melhor que você porque você é um otário, tá ligado? Em inglês. Talvez para criar um que você não é uma pessoa. Paralelo entre os dois tipos de exploração, talvez para apontar o indivíduo, em especial o feminino. Por isso eu gosto, por exemplo, do Flint, de Black Sails. Ele é uma representatividade LGBT muito foda porque eu acho, é muito importante ele ser LGBT, mas o personagem dele não começa e acaba com isso. O personagem dele é muito interessante por conta própria, e também aquela coisa de cansamos de ver as gay boazinhas querendo ver as gay trambiqueiras. Então, ela é uma gay trambiqueira, eu adoro. Também como algo a ser consumido pelo capital. Para ela, o vício crescente em medicamentos como oxicodona, da mesma forma que o vício das grandes cidades em petróleo, se torna a solução para uma necessidade financeira. $3,000 would be better than 6. Might as well be 50,000. Money is money when you ain't got it. E apesar do verdade, né? projeto ser protagonizado por figuras femininas, em frente e atrás das câmeras, essa compreensão também um personagem que é LGBT não se resume a isso, é a Luz de Casa do Coruja. A maioria dos personagens é isso, tá ligado? A maioria dos personagens atualmente não são essa forçação toda que a galera tenta trazer que é. Eles são personagens mesmo. Mas enfim. Estendida aos personagens masculinos. Eu queria 3K agora, sim. Seria ótimo. Numa análise muito realista dos conflitos de gênero deles. Ian, interpretado por James Badge Dale, é um A maioria é forte, mas é porque, tipo, muitos dos que são famosos. É isso. Trabalhador, mas também um traficante meio covarde e um pai ausente. O arco dele passa por todos esses contextos, indo da violência até a fragilidade que essa mesma violência tenta esconder. A incapacidade dele de prover para sua família, seu alcoolismo e sua instabilidade emocional são... Como um homem hétero cis, eu digo, be gay do crime. Calma aí. Essa imagem aqui é literalmente eu. É isso. Be gay do crime. Ao mesmo tempo causa e consequência dos seus erros. I can't. Por outro lado, o personagem interpretado por Luke Kirby, Bill, é um traficante violento e mais insensível, mas que tem uma casa e uma relação mais próxima com a filha. Mesmo que os dois não compartilhem nenhuma cena, o filme parece apontar para essas duas versões de masculinidade e revelar que a segunda conduta, embora mais desumanizada, oferece mais resultados naquele sistema. Já do outro lado da lei, o filme apresenta alguns personagens que representam... Esse filme parece bom, inclusive. Eu espero que ele não dê muito spoiler, porque eu tô interessado. Tentam o sistema. E nos momentos em que mais precisam fazer o seu trabalho, todos eles... Não consegue, né? O agente tá condicionado... Qual assunto desse filme, mesmo que até agora não saquei? É sobre esse filme. É sobre esse filme aqui. O primeiro filme... O primeiro filme da primeira diretora negra da Marvel que fez The Marvels. É sobre esse filme em particular. Deixa de descobrir os crimes da protagonista um pouco por ter criado uma amizade com ela. I'm proud of you. O guarda da fronteira... Eu gosto desse ator. Um pouco por ter criado uma amizade com ela. Eu gosto desse ator. Tô preso que ele tá aqui. Achei que esse filme era tipo bem independentezinho mesmo. Proud of you. O guarda da fronteira deixa passar duas imigrantes ilegais, provavelmente porque se sentiu envergonhado de desconfiar de uma mulher negra com uma criança branca. This boy's mother? Do I look like it?
E a enfermeira da clínica de aborto não questiona documentos falsos ao ver uma mulher que definitivamente precisava exercer o seu direito. Todos conhecemos a atuação da porra? Exato, eu só esqueci o nome dele. Ele passou ano passado aqui de tudo. Não, sério? Eu realmente não sabia. Eu não me lembro o nome dele. You're all set. O sistema não só é retratado como falho, cheio de brechas criadas pelo fator humano, mas são justamente essas brechas que acabam salvando as nossas heroínas. É quase como se o filme quisesse que a gente torcesse contra esse sistema. Inclusive, essa pessoa tá, tipo, muito estilosa, tá? Eu achei muito estilosa. É fácil perceber impactos diretos da estrutura social nos problemas e soluções encontrados pelas irmãs. O filme se preocupa em apresentar de forma muito genuína os problemas externos, de caráter social, cultural e econômico que ocasionaram aquelas escolhas. Mas o filme não nos deixa sentir pena delas. Corajosamente, as personagens encaram de frente as consequências da sede burguesa, demonstrando como o planejamento, a estabilidade e o direito ao futuro Porque tem ouro na testa? Porque é legal. são implodidos na mente da classe trabalhadora pela E também pela questão de perspectiva e o ouro da câmera e blá blá blá, mas enfim. lógica terrorista do capital, que mercantiliza nossas necessidades e limita nossas possibilidades. Alexa, tocar Dom L no Spotify. No, you fucking communist. Nesse contexto, as transgressões não são mais certas ou erradas e se tornam só jogadas justas num jogo injusto. A lei só mais um problema a ser resolvido. Hold up a minute. How much? Nia da Costa insere uma análise política no roteiro, e me parece ter algo a dizer sobre a nossa sociedade. Mas o foco da narrativa e das personagens é sempre em soluções individuais. Como qualquer ser humano de verdade, elas não enxergam o mundo pelo lado de fora. Esse take é bom. Esse take é maneiro. Com todo o seu contexto histórico e análises sociológicas, cada uma delas é formada pela própria perspectiva limitada de quem está ocupada demais sendo mastigada pelo sistema. Faremos agora uma pequena pausa e eles não explicavam que aquilo era um abrigo, que era uma instituição, que tu estava ali por questão de vulnerabilidade social, não. Ah, ok. Tem uma propaganda dele próprio. Tipo, de um projeto dele próprio. Legal. Bom. Aí durante a rotina que tu ia entendendo. Aí eu ia conversando com um, com outro. Lance Reddick era o nome do cara? Ok. Caraca. Eu falava, quantos anos você tá aqui? Eu tô 10 anos, eu tô 5 anos. Aí eu ficava, meu Deus, é isso, tudo que eu ficava. Era uma coisa muito. 10 anos. Isso se chama casa de passagem. Preto é meu quadro, esse é meu cenário mais belo possível, não sou invisível. Preto é meu quadro, esse é meu cenário terrível, impossível, um dom invisível. Preto é meu quadro, esse é meu cenário mais belo possível, não sou invisível. Preto é meu quadro, esse é. Vai bem. Vocês não podem comigo tímido. Mano, eu corro perigo cínica. Vejo arte como onírica. No balé entra um artigo lírico. Procurando um abrigo tímido. Tudo bem, inimigo cínico. Tento arte como empírico. No quadro, esse é meu cenário mais belo possível. Não sou invisível. Mesmo que expliquem o porquê tu tá ali, tu tá em pavor. Interessante. Então já saiu também, 31 de janeiro? Ok. Tem que ver o que é isso depois. Novamente apresentou. Eu acho estranho quando o protesto é somente pessoas na frente de um lugar que não gosta, segurando cartas e encarando quem entra assim. Aí um zoomzinho no olho. Mas é válido. Eu acho válido. Tipo, esse tipo de protesto é válido. Vacalos. Tem uma cena em que a protagonista vai no rodeio vender droga. Normal. É normal? Eu não compro droga pra saber, então, enfim. E na minha busca de pôr metáfora em tudo, eu vi no vaqueiro uma representação da personagem de Tessa Thompson, tentando desesperadamente se equilibrar, faz sentido. Ter controle e manter o equilíbrio em cima de Estados Unidos? Não justo, mas... Bom, tudo bem que o local do filme, então faz sentido. De um animal desgovernado, que seria o capitalismo. Mas depois de acabar de assistir e entender um pouco melhor a tese do filme, eu precisei repensar essa interpretação. Nessa outra cena, ela observa esses bisões na beira de uma estrada, soltos, sem celas e sem ninguém nas costas.
A verdadeira identificação dela parece ser com o próprio animal desgovernado, se debatendo, tentando soltar aquele peso e derrubar aquele homem que carrega nas costas. E sob o risco de estar forçando uma intertextualidade, eu não acho que é coincidência a presença desses animais numa obra que trata dos limites do progresso americano. Esse é o nome da pintura do nem um pouco racista John Guest, que acabou se tornando a representação mais famosa da doutrina expansionista do Destino Manifesto. Incrível. Base ideológica ou teológica do imperialismo norte-americano, que, usando muito, segundo o professor de história Gustavo Gaiofato, é tipo Mein Kampf dos Estados Unidos. Concordo com o Gustavo. No contexto, é muito utilizado de maneira religiosa. Tipo, o Destino Manifesto é porque é muito mais fácil você pegar bases religiosas pra você incentivar a população a estar ok com genocídio. É meio engraçado isso, mas é uma coisa. do filme, o cavalo, metáfora para cavalo, é o famoso caso de as cortinas são azuis. Essa cena dos bisões no pasto não representa liberdade, mas sim... Vou espirrar. Uma pequena fuga. Ollie começa o filme fugindo da... Como é que eu espirrei só uma vez? Sou eu, tá ligado? Eu espirro tipo 8. Caralho, que porra é essa? Polícia. Mas não é esse tipo de fuga que interessa o roteiro. Percebemos uma fuga... Eles usam esse quadro como símbolo? Usavam bastante. Hoje em dia acho bem menos, mas usavam bastante. Fica mais sutil através dos diálogos. Nessa cena, por exemplo, a protagonista vai até a casa da irmã pra... Tá sendo nerfado ao vivo? Ou bufado, porque espirrar muitas vezes é péssimo. Esconder um dinheiro sujo. Todo o dinheiro. É literalmente religioso. Eles só falaram que Deus disse pra eles matarem indígenas e chicotear negro e foda-se. É sujo, mas tu entendeu? É literalmente isso. Realmente a conversa é bem direta. Deb odeia pensar sobre a origem do dinheiro que precisa. Não tem literalmente uma religião que fala que a história da Bíblia se passou nos Estados Unidos pra falar que aquela é a terra sagrada? Isso parece algo que seria o caso, mas eu não sei. É isso que Mormons são? Porque eu não sei o que Mormons são, na verdade. I get that we had no choice. Why? São os Mormons mesmo? Ok. I had no choice. Quando ela guarda o dinheiro e o conflito da cena parece ter se resolvido, elas tentam fugir daquele assunto com uma conversa um pouco mais leve. How'd your interview go? E o diálogo se desenvolve para um lado mais agradável, criando um pequeno vácuo de conforto entre as irmãs. How many days you got left? Mas quando Ollie responde... Ninguém sabe que são os Mormons, mas são os Mormons mesmo esse negócio, então. Ok, beleza. Com muito medo, o tempo que falta para sua condicional acabar, percebemos que não importa para onde o pensamento delas corra. O problema vai estar esperando do outro lado. Nessa outra cena, Ollie decide voltar a trabalhar com o ex-companheiro da irmã depois de presenciar uma briga entre eles. E a conversa oscila entre negócios e assuntos de família. You're telling me what a piece of shit I am? You said if I wanted back in to come see you. Thought you were here for Deb. I am. Tem um youtuber historiador chamado Trey the Explainer que disse num vídeo que até entrar na faculdade ele não sabia que a Bíblia não tinha sido escrita em inglês porque Estados Unidos. Caralho! Acho que eu pequeno já sabia que a Bíblia não tinha sido escrita em português, mas enfim. E eu estudei em colégio católico, então, Going back in? Are you selling? Who's buying? It's not just about me. É legal, eu gostei não só eu gostei da edição dele pra dividir assim a tela, mas assim, ela exemplifica bem o quão bem escrito esse diálogo é, de conseguir pular de um pro outro. É muito bom, na verdade, nesse vídeo fazer isso. Gostei. It's about your family. Okay. Just let me know when and where to go. Tell Deb I said I'm sorry. Essa característica zigue-zagueante dos diálogos dá a sensação de que elas estão constantemente tentando usar um assunto para escapar de outro. A evasão é o que torna as personagens do filme tão humanas e honestas. Nada mais humano do que abafar um problema por não ter capacidade de lidar com ele. Como eu não vi o filme, então não posso saber o take exatamente da cena, mas eu interpretei a cena muito mais de tipo... tipo, tá zigue-zagueando entre os assuntos, mas em particular o assunto sobre a família meio que é o assunto principal lá, entre aspas. Só que ele não pode ser, dito, ninguém ali quer conversar a respeito. Então eles falam do trabalho, volta e meia, dando uma chegadinha no assunto de família e voltando pro trabalho. Pode. Como está a fila de vídeos, longa para um caralho.
de não ser a coisa mais saudável ou mais consciente do mundo, mas muitas vezes a fuga é inevitável. A possibilidade de soltar, mesmo que pelo tempo de uma breve conversa, é um luxo difícil de recusar e uma necessidade importante para nos dar fôlego. Esse mandato talvez seja descamado? Tem essa possibilidade. Agora, chegou a hora de eu falar daquela decisão da direção e também da montagem da Catherine Headstrong. A montagem... Explique aí a montagem, porque eu tava achando a direção já interessante nos planos que você tava mostrando aí. Que em momentos-chave do filme... Valeu, Tuca! Experimenta com uma das ferramentas mais básicas da edição moderna. Vamos ao básico. O corte é sempre uma mudança de perspectiva, seja espacial ou temporal. Há cortes que fazem isso de forma quase... Engraçado, a fila de outros youtubers e o Narras é só pra passar raiva. Pra passar raiva neles. E pro Dan e Maurício só tenta mandar coisa interessante. Sim, eu acho fofo isso. Eu acho que é porque, tipo... eu tento adicionar, pelo menos, minha perspectiva sobre o que tá no vídeo. Nesse caso aqui, como eu não vi o filme, eu tento no que dá aqui, mas a gente já teve umas conversas legais sobre representatividade e um pouco sobre Marvel e blá blá blá. E acho que por isso a galera gosta de mandar vídeos interessantes e me mostrar criadores interessantes. E é legal porque eu, de alguma maneira, eu acabo divulgando um pouquinho o trabalho dessas pessoas. Obviamente, como eu sempre falo, se a pessoa não gostar de react, ela pode vir falar comigo e eu tiro do ar. Não tem problema, tá tudo bem. Eu não quero fazer react de quem não quer ser reagido em geral. Então, é isso. Ou totalmente invisível, diminuindo... Precisa mandar mais vídeo ruim no futuro? Precisa não. Ou removendo o impacto dessa mudança. O Cutaway, por outro lado, é um exemplo onde o... Agora eu vou ser um pouco pessoal. Eu sempre me perguntei qual que é o ponto dessa camisinha. Tipo, ela brilha no escuro. Isso é muito engraçado. Eu não sei porque isso é tão engraçado, até porque eu gosto de homens. A gente vai ter uma briga de sabre de luz... O impacto... Exato, briga de sabre de luz, vambora! É o objetivo, já que busca uma sensação de desvio de olhar. E antes de eu seguir, deixa eu tentar organizar um pouco a nomenclatura de alguns cortes para evitar confusão. Cutaway, cut-in e insert são 3 termos diferentes, mas comumente usados. Inclusive, essa pessoa é muito boa, tipo, como criador de vídeo em geral e diretora e o Chará 4, porque essa ideia inteira de durante a explicação ele fez vários cortes e explicou exatamente como é que funciona. Foi muito legal. Para descrever os mesmos cortes. Insert, insert ou simplesmente inserção descreve de forma mais... E até mesmo, tipo, tendo vários cortezinhos de coisas que ficam implícito. É aquela parada que foi uma coisa que eu aprendi no primeiro período de faculdade. Se você quiser fazer uma cena de sexo, você não precisa mostrar o sexo, por exemplo. Que foi exatamente o que foi feito aqui. Só mostrou a camisinha e depois mostrou o casal saindo da cama. Pronto. Já está implícito o que é. Tem uma elipse, né? Mais genérica, qualquer corte que traz uma informação visual nova para a narrativa da cena. Geralmente algo que está sendo visto ou referenciado. Cut-in é um dos mais comuns tipos de insert, onde o corte para dentro se aproxima de algum elemento que já está no quadro ou no campo de visão dos personagens. Com todo o respeito, Eka, mas tudo bem. Enquanto esses cortes buscam... Se eu tô escovando o dente, não me dê um beijo. Eu não quero te beijar com boca cheia de pasta, enfim. Conflui junto com a percepção dos personagens e do espectador, o Cutaway se caracteriza por essa quebra no fluxo da ação, um alt-tab, geralmente trazendo conexões menos literais e diretas entre os planos. A montagem de Little Woods constantemente nos nega a fuga rápida de qualquer um desses cortes. Ficamos presas na inércia daqueles planos alongados, deixando as consequências chegarem e se desenvolverem, para só então revelar suas causas. I like the urn. Que maneiro. It's the cheapest one they had. Essas tomadas criam uma imprevisibilidade, um senso de mistério, nos tornando detetives de um caso onde as pistas estão majoritariamente nas atuações. Pelo menos naquela ceninha, se fizer muita coisa parecida, parece que, tipo, cada plano, ou muitos planos pelo menos, tem uma revelação. Uma pequena revelação no próprio plano. Muito legal.
nos convidando a analisar o lindo trabalho das atrizes num nível muito mais profundo. Quando vemos Deb caminhando de noite, de mãos dadas com o filho numa rua vazia, o choro dela não é só pelo que o take seguinte nos apontaria como causa. Enquanto só temos a consequência, o plano sem corte nos dá espaço para pensar que ela tá chorando por todas ou qualquer uma das dificuldades estruturais de ser uma mãe solteira, pobre, numa sociedade que nega a ela direitos básicos como aborto, trabalho digno e moradia. A canalização dos fluxos de capital excedente sobre os imóveis residenciais tem também, portanto, uma dimensão vivida. As vidas hipotecadas ou a geração de homens e mulheres endividados, uma nova subjetividade produzida pelos mecanismos disciplinares que sujeitam a própria vida ao serviço da dívida. Quando a bolha estourou, os riscos e ônus recaíram sobre os endividados. Foram estes que, tendo sua existência exposta às oscilações do jogo especulativo das mercadorias fictícias, sofreram as consequências reais da crise. Transformaram-se de endividados em sem-teto. Na cena seguinte, Deb não fala sobre a questão da moradia na era das finanças e Ollie não vê a irmã como uma vítima do complexo imobiliário financeiro. As duas enxergam o sumiço do trailer como um evento isolado e a responsabilidade por ele como individual. Mas é assim mesmo que geralmente você vê, né? Tipo, sei lá, se uma coisa assim acontecer comigo, eu não vou pensar, puta, sociedade, né? Então, Actually do it. Yeah, because you never think. E essa demorou, mas veio os outros espirros, vambora. é a reação padrão numa sociedade que exige o individualismo. Sim. Mesmo sendo dolorosa, a culpabilização ao menos atribui consequência aos nossos atos. Diferente do desespero existencial, do caos natural do universo, somado ao caos artificial do capital. Espírito causado pela sociedade. Pois é, a sociedade me deixa alérgico. Eu tenho uma alergia à sociedade. A culpa e a autodestruição parece nos dar algum controle. Refletir. Ok, essa fala foi boa, na verdade, isso é bem verdade. Refletindo os mecanismos de defesa das personagens, os takes alongados que tanto É por isso que tanta pessoa cai em vício, mas chamaram minha atenção, tentam fugir das causas e se focar, antes de tudo, em lidar com as consequências. Mas nenhuma fuga dura pra sempre, e uma hora ou outra, todo take será cortado e toda a fronteira transposta. Um dos principais símbolos do filme é essa área desmatada. Que apareceu sempre. Ele bota sempre essa coisa. Que serve como fronteira entre Canadá e Estados Unidos. No final do século XVIII, Estados Unidos e Reino Unido estabeleceram a divisão entre os territórios do norte das Américas como uma linha horizontal que cortaria o continente. E depois esfaquearia o continente. Sim. E aí o continente de baixo, o continente do lado. É foda. Em teoria, essa linha seria perfeitamente reta. Mas a sanha imperialista que desenhou a fronteira com tinta e papel não considerou a dificuldade de fazê-la com bússola e machado. Os trabalhadores, designados a desmatar e demarcar aquele longo trecho, eram pessoas de verdade. E fizeram o melhor que podiam dentro das limitações de uma época onde os maps não eram do Google. Assim, a linha de verdade é o pesadelo dos matemáticos. Jesus. No filme, essa dificuldade de botar em prática a expectativa idealista de um sistema pouco preocupado com o fator humano leva as personagens a ultrapassar a fronteira da legalidade e, estranhamente, essa... Os estados dos Estados Unidos são muito feios, são uma linha reta. Pois é, eles só, tipo... Vou delimitar esse estado como um quadrado, e é um quadrado. É esquisito. Essas decisões nos parecem feio pra caralho. Sim, mais corretas que a própria lei, levantando a questão de quem é realmente beneficiado por esse sistema. Os malucos só falaram, a gente tá indo reto? Não sei. É o que dá pra fazer. E o quão retas essas linhas podem ser sem cortar um pedaço de nós. Ao contrário do que pretendem a filosofia política liberal e a ciência do direito que sobre ela se constituiu, circulam na sociedade não uma, mas várias formas de direito ou modos de juridicidade. Brasília é um quadrado? Brasília é tecnicamente um avião. Mas Brasília é uma cidade toda projetada e tal, porra, muito legal. Eu nunca gostei disso. Eu gosto do caos. Eu gosto do caos que é o Rio de Janeiro, por exemplo. É tipo, Brasília é só tipo uma linha reta e algumas curvinhas. E nessas curvas você chega exatamente onde você quer chegar e tal. Aí eu tipo, porra, legal, mas eu adoro o quão estúpido é a cidade do Rio de Janeiro. O direito oficial, estatal, que está nos códigos e é legislado pelo governo ou pelo... Eu tô falando disso porque eu sacaneio muito amigos meus de Curitiba. Por que eu trouxe Curitiba? De Brasília, devido a isso.
Eu também sacaneio meus amigos de Curitiba. Parlamento é apenas uma dessas formas, se bem que, tendencialmente, a mais importante. Essas diferentes formas variam quanto à sua durabilidade, que pode ir da longa duração. Aqui o Rio de Janeiro tem um projeto inspirado no Círculo do Inferno. Sim, com certeza, porque é um inferno ir pra qualquer lugar na cidade. Mas é. Um dos nomes de rua da Brasília é muito estúpido. É uns números, ao invés de botar um nome, me falam pra ir na rua 17. É porque ela é toda planejada, então, tipo, faz sentido. Faz completo sentido. Mas eu adoro o meu caos. O meu caos é muito legal. Eu adoro estar andando na rua, aí eu viro em uma rua nova e eu paro em um canto da cidade que pra mim não existia. Esse lugar que não existia até agora há pouco. E aí, do nada, ela tem um fim e ela vai pra direita. Quer dizer, vai pra esquerda. Só que a rua paralela da direita tem uma ruazinha que iria na direção dessa rua, mas não tem. E você fica, como é que isso funciona? Como é que as ruas do Rio de Janeiro funcionam? Eu adoro isso. Duração da tradição imemorial até a... Aquela coisa, aquele negócio de gosta de coisa ruim pelo carisma. Sim, na verdade. É muito carismático. É uma merda, mas é carismático. efemeridade de um processo revolucionário. Pô, eu moro nessa casa aqui há uns 2 anos. Acho que tem uns 3 meses que eu desci pra uma rua que eu nunca tinha descido antes e eu parei em um local que eu não imaginava que eu ia parar. Tipo, eu desci por uma rua e eu cheguei numa área tipo, é assim que eu chego aqui, que louco! Enfim. Nia da Costa dá um zoom num ponto esquecido do mapa do seu país e entende os desafios íntimos e cotidianos de quem vive ali como parte de um contexto maior. Enfim, vamos ler isso aqui, só porque eu tava falando sobre o quão idiota são as ruas do Rio de Janeiro. Ao contrário do que pretendem a filosofia política liberal e a ciência do direito que sobre ela se constituiu, circulam na sociedade não uma, mas várias formas de direito ou modo de juridicidade. O direito oficial estatal que está nos códigos e é legislado pelo governo ou pelo parlamento é apenas uma dessas formas, se bem que tendencialmente a mais importante. Essas diferentes formas variam quanto à sua durabilidade, que pode ir da longa duração da tradição memorial até a efemeridade de um processo revolucionário. Entendo. Tradição imemorial até a efemeridade de um processo revolucionário. O Rio de Janeiro é um grande mapa de Dark Souls 1. Você abre um portão e tá no Meia. Porra, no sábado, a Bia decidiu que ia maratonar Velozes e Furiosos. E aí a gente assistiu alguns com ela. E aí ela decidiu assistir o Velozes e Furiosos 5 e é muito engraçado, porque, tipo, nada tá certo pra como o Rio de Janeiro funciona. Com uma exceção, que é quando o Brian, ele pega um computador e ele vê o nome de várias ruas. E são nome de ruas reais, nome de bairros reais. Eu conheço algumas daquelas ruas ali. Uma das ruas ali estava perto de onde ele estava naquele momento. E eu fiquei, caralho, eles sabem os nomes das ruas, eles só não sabem o resto inteiro de como o Rio de Janeiro funciona. É muito engraçado. Nia da Costa dá um zoom num ponto esquecido do mapa do seu país e entende os desafios íntimos e cotidianos de quem vive ali como parte de um contexto maior. Nas bordas da centralidade do capitalismo... E dito isso, os personagens dentro parecem não sacar que fazem parte de uma questão maior. Mas a diretora sabe e demonstra dessa maneira, isso é legal. Os 99% seguem tendo seus direitos negados e suas perspectivas ceifadas, levados pela ideologia dominante a necessidades ilusórias e respostas incompletas limitadas pelo individualismo, enquanto colhem problemas sociais plantados e regados pelo 1%. Completamente construída sob a lógica econômica e adaptada aos ritmos e estratégias do mercado, especialmente os dos incorporadores e promotores de investimentos imobiliários para setores de maior renda, a legislação urbana serve basicamente para definir e lhes reservar as melhores áreas, impedindo sua invasão pelos pobres. Essa é a sua maior função. Esse e os outros trechos que Kainde leu são do livro Guerra dos Lugares, a colonização da terra e da moradia na era das finanças, da Raquel Ronick. Um livro que me trouxe novas perspectivas sobre microcrédito, a casa própria e o combate à pobreza na ideologia liberal. Eu penso que a gente precisa parar de fugir das flagrantes contradições e insuficiências do nosso sistema habitacional, jurídico e econômico a fim de encontrar formas de redesenhar as fronteiras do que é possível, para além dessa lógica de financiarização da vida. E no momento que eu tava produzindo um filme que também é um grito pela transformação... É um filme então, tá? Das nossas estruturas sociais. A investigação daquelas subjetividades em Little Woods me inspirou e ecoou alto nas minhas cabeças.
todas as minhas 7 cabeças. Entendo. Não porque era uma estreia importante para os movimentos de diversidade em Hollywood, mas porque, na minha opinião, não tem exemplo maior da colaboração humana, nos possibilitando escapar de tempos doentes e alcançar novos territórios para nossa mente e espírito, do que o tráfico de drogas. Sure. No teste vocacional daria uma boa droga e de lá pensou seu montão. Será que esse livro usa de exemplo como a polícia de SP move a Cracolândia de lugar e a depender de onde o mercado imobiliário quer valorizar a terra? É possível porque isso é um exemplo tão escancarado e óbvio que eu acho que todo mundo tá ligado. Eu nem moro em São Paulo e eu sei como é que funciona a questão da Cracolândia. Porque ela não acaba. E 2, por que ela fica trocando de lugar o tempo inteiro? Ótimo vídeo. Ótimo vídeo. Eu não conhecia essa pessoa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu adorei. Eu tô interessado nesse... Calma, porra. Eu tô interessado nesse filme agora. Eu quero assistir depois. Eu só gostaria que colocasse o nome do filme na descrição, mas não coloca. Tá tudo bem. Eu vou atrás depois. Eu vou atrás depois do filme da Neda Costa. Manda o link? Vou mandar aqui. Calma aí. Eu sem querer tirei o link. Mas, bom vídeo.